Oi, oi. Verônica, tá conseguindo ver minha tela? Tô sim, tá perfeito. Vamos aguardar 4:03. Eu vou iniciar para esperar o pessoal entrando. Tá ótimo. Vou botar aqui no mudo. Tá ótimo. Boa tarde, pessoal. São 4 horas e eu vou esperar mais 2 minutinhos para a gente começar, tá? Para o pessoal ir entrando. Boa tarde, pessoal. Tá me ouvindo, Verônica? Tá ótimo, tá. O som tá perfeito. Então vamos começar, né? Bom, bem-vindos ao segundo dia de webinar Como Construir um Painel sobre Covid-19 com o Tableau. Para quem não me conhece, quem não pôde assistir a primeira sessão do webinar, meu nome é Monique Simões,
e eu sou consultora de Tableau da empresa PEF, que é uma parceira Tableau. Temos hoje também, junto com a gente, a Verônica, que é a nossa diretora técnica da PEF, ela também vai estar junto com a gente nesse webinar. Só pedindo que todo mundo coloque no mudo, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mandar no chat que a gente vai respondendo ao longo da apresentação. A Verônica vai tirando as dúvidas, tá? Prazer, pessoal. Boa tarde aí para todos. Bom, qual que é o objetivo do nosso webinar hoje? No primeiro dia, a gente criou indicadores, montou gráficos, montou painéis, compartilhou e também viu como se conecta o Tableau a uma fonte. Hoje a gente também vai criar indicadores do zero com uma base pública que a Tableau disponibilizou, até coloquei o link ali embaixo, tá? Também sobre o coronavírus, só que é uma base bem mais detalhada do que a base do primeiro dia. Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem nela. E hoje a gente vai ver outros tipos de gráficos que a gente não viu no primeiro dia e não estão no Mostre-me. Além disso, a gente vai ver maneiras diferentes de fazer um mesmo gráfico. Então, às vezes, você não quer usar o Mostre-me, tem como fazer de outro jeito? Tem. O Tableau tem várias formas de fazer a mesma visualização. E eu vou mostrar isso para vocês. Nós vamos também ver um pouquinho de linha de referência, vamos incluir a linha de referência, linha de tendência, e vamos criar um painel visual e responsivo. Hoje a gente vai focar bastante na parte de formatação. Né? Então a gente vai formatar data, formatar o gráfico, a fonte, e isso a gente não conseguiu fazer no primeiro dia. Depois a gente vai compartilhar esse painel no Tableau Online ou Server, que é a plataforma de compartilhamento da Tableau. E lá dentro eu vou conseguir mostrar para vocês o que o Tableau Online ou Server permitem fazer. Eu também não consegui mostrar no primeiro webinar. E no fim, o André Piotto vai entrar no nosso webinar e vai falar um pouquinho para vocês sobre melhores práticas de visualização, tá bom? Então vamos para o Tableau, né? Antes disso, perdão. Esse é o painel que a gente vai criar hoje, tá? Então a gente vai aprender a fazer essas caixinhas. Essas caixinhas são muito usadas para mostrar um número macro, quando você quer que o seu usuário entre no seu painel e veja aquele número mais importante do seu painel. Isso é uma maneira de focar em algo que você quer que chame bastante atenção. A gente vai focar em borda, botar o fundo do painel e vamos ver mais detalhe também de container que eu falei no primeiro dia de webinar, tá bom? Então vai ser bem legal. Vamos para o Tableau. Como que é a nossa base do Tableau que a gente vai usar do Covid-19? Bom, é bem parecida com a do primeiro dia, com algumas diferenças. A gente tem uma data, um campo de data que é diário, né, para a gente conseguir ver os casos diários que apareceram. Diferente do primeiro dia, hoje a gente tem no campo país não só Brasil, mas também outros países, mas o nosso painel vai ser focado apenas no Brasil. Assim como estado, também temos outros estados além do Brasil, só que também só vamos usar os estados do Brasil. A gente tem agora essa dimensão que eu chamei de período Covid-19. E o que ela retorna, só para vocês entenderem? Ela mostra aqui, se você quer ver o período desde que iniciou a doença ou o período anterior. Então, a gente sempre vai querer analisar o período desde o início da doença. Antes de ter algum caso confirmado, não interessa para a gente. Então, sempre vai ser o período Covid-19 que a gente vai usar. A gente também tem região, que nem no último webinar, e o tipo de caso, se é um caso confirmado ou um caso de óbito.
E em medidas, a gente tem algumas medidas a mais do que no último webinar. A gente tem percentual de letalidade, nós temos casos acumulados, e aí temos casos acumulados confirmados e casos acumulados de óbitos. Temos casos diários, e aí também casos diários confirmados e casos diários de óbitos. E além disso, a gente tem a população estimada. Então, a gente, nessa base, consegue ter os casos confirmados e os óbitos, óbitos diários por habitante. Tá? A gente vai conseguir analisar por 100 mil habitantes. Vai ser bem legal. E também temos a quantidade de estados com casos confirmados. Então, a gente tem um pouco mais de medidas do que na última base que a gente viu, na demo do primeiro dia. E relembrando que nome de medida, valor de medida, número de registro e latitude e longitude são campos que o próprio Tableau gera quando a gente conecta qualquer base, tá? Vamos começar, né? Nosso primeiro indicador que a gente quer construir, a nossa primeira pergunta é responder a quantidade de casos confirmados por estado. Tá, primeira coisa, nós temos estado e temos país e temos casos confirmados. Dessa vez a gente quer só Brasil e a base não tem só Brasil. Então a gente precisa o quê? Arrastar para a nossa área de filtros a nossa dimensão país e selecionar Brasil. Legal. E a gente sempre vai querer ver para o período da Covid-19. Então, eu vou sempre deixar filtrado só o período da Covid. Então, se eu quero casos confirmados por estado e eu quero uma visualização em mapa, eu tenho que ter um campo geográfico, como eu falei no primeiro webinar. A gente já tem aqui esse campo, então a gente já consegue trazer para visualização. Então, com 2 cliques, eu consigo plotar o meu mapa e até então ele só está plotando o quê? Brasil, porque a gente só está com país na visualização. Né? E aí lembra que a gente falou de hierarquia da última vez, no último webinar? O que é hierarquia? É quando você consegue detalhar o seu gráfico, o seu indicador. Então, se eu quiser detalhar, eu posso clicar aqui no mais e detalhar. E aí ele abriu até o nível da hierarquia, que é o segundo nível, no caso, que é estado. Se tivesse cidade, a gente poderia abrir mais e assim por diante, tá? Então, aqui ele plotou todos os estados que eu tenho no Brasil. E eu quero os casos confirmados por estado. Vou botar uma cor. Legal. Primeira coisa, a gente viu que ele gera uma legenda de cor com uma cor já pré-estabelecida pelo Tableau. Eu posso editar essa cor? Posso. Então, vou lá na minha legenda de cor e edito. O legal do Tableau é, primeiro, que você pode copiar o código de algum lugar. Tem sites que fornecem códigos para as cores. Até, normalmente, quando você quer usar a mesma cor da sua empresa, da logo da sua empresa, você já tem um código para as apresentações, você pode colocar aqui. Também podemos fazer um print screen, né, da cor. Clicar aqui e passar o mouse, ele já muda o código e usar uma cor que você queira. Ou então a gente pode também clicar numa caixinha aqui em cores customizadas e salvar uma cor. Ir lá no print screen ou no código, e aí eu salvo ela, que nem eu fiz aqui do lado. E aí você não precisa sempre ficar tendo que procurar aquela cor, por exemplo, da logo da sua empresa. Você já deixa sempre salvo. Já ajuda um pouquinho. Então, eu vou usar essa cor azul mais claro para sempre determinar casos confirmados. Tá? Então, a gente consegue ver aqui na nossa dica da ferramenta que São Paulo é onde tem mais casos confirmados. E aí, hoje, a gente vai formatar essa dica da ferramenta. Vamos botar o estado, tirar o país, porque não precisa, o nosso painel vai ser sempre do Brasil, e vamos botar ele centralizado. Legal. Então, o nosso primeiro indicador está pronto. Bom, a gente vai passar para o nosso próximo indicador. A gente já sabe que todos os indicadores desse painel
são para o Brasil e para o período do coronavírus. Eu preciso, toda vez que eu iniciar um novo indicador, arrastar o meu campo país e meu campo período Covid para o filtro? Não, eu não preciso. Eu posso botar uma única vez e vir na nossa pílula do filtro e botar para aplicar a todos que usam esta fonte de dados. Se você não quisesse aplicar para todas as planilhas, você poderia vir em planilhas selecionadas e só escolher as planilhas que você quer aplicar o filtro. Como no nosso caso, tudo vai ser aplicado para Brasil e para período Covid, eu vou botar todas que usam esta fonte de dados. E aí até aparece um ícone aqui, um cilindro do lado, para mostrar que ela está aplicando. Legal. Agora que eu apliquei, eu posso ir para o meu próximo indicador. A pergunta que eu quero responder é a quantidade de casos confirmados por região. A gente viu no webinar passado que eu consigo fazer pizza através do Mostre-me. E hoje a gente vai aprender uma outra forma de criar essa pizza sem ser pelo Mostre-me. Então eu tenho região e tenho casos confirmados. Consigo fazer minha pizza. Eu posso criar pela marca, pela área de marcas, simplesmente selecionando pizza. E olha que legal, ele automaticamente mostra essa caixinha escrito ângulo. Por quê? A minha pizza sempre vai ter uma medida no ângulo. Então, a gente precisa pensar, se a gente quer casos confirmados por região, a minha região vai ser separada na cor da pizza, né? Cada fatia vai ter uma cor. Olha que legal. Botei região em cor, ele automaticamente já criou a minha pizza e já incluiu o filtro de Brasil e período Covid. Eu não precisei botar, porque no anterior eu já botei essa condição para aplicar para todos. Posso botar a exibição inteira para a pizza ficar maior. Só que até então eu tô com o meu ângulo igual, eu não tenho medida nenhuma no ângulo. Preciso botar os meus casos confirmados em ângulo, que é o que eu quero ver. Então, quanto maior o ângulo, maior o meu caso. Então, essa é uma outra forma de criar um gráfico de pizza sem usar o Mostre-me. E aí eu posso, mais uma vez, formatar, botar região em rótulo e botar casos confirmados em rótulo. E aí eu posso também agora fazer o percentual do total dos casos confirmados. Também, como eu falei no último webinar, para quem não veio, a gente consegue fazer através de cálculo de tabela rápida, que são cálculos prontos do Tableau. Então, eu não vou querer mostrar esse cálculo, eu quero que só apareça na minha dica da ferramenta, o meu percentual do total. Então, vou trazer minha medida casos confirmados para a dica da ferramenta novamente e vou adicionar um cálculo de tabela rápida do percentual do total. E aí, ó, ele já fez. Então, eu consigo ver que o Sudeste tem 50,17% em relação ao total de casos confirmados. E aí, a gente agora pode formatar a nossa dica da ferramenta, né? Eu não quero esse nome gigante que ele botou aqui, quero o percentual do total só. E quero região aparecendo só o rótulo e vou centralizar. Legal. Então, agora, formatei. Outra coisa que eu posso fazer nessa parte de formatação é formatar a minha pasta de trabalho. E aí eu posso sempre escolher usar a letra Tableau Book e o cinza, o terceiro cinza. Aí eu escolho o que eu quiser. E aí toda a pasta de trabalho vai estar dessa forma. Eu vou formatar assim para a dica da ferramenta também, já vou botar a cor que eu quero e ele já vai aplicar. Eu não vou usar essa formatação para títulos da planilha, nem títulos do painel, porque eu não vou usar nesse painel, vocês vão ver mais na frente, o título da planilha. Então, para essa formatação não vai servir para a gente. E aí eu também posso já aqui tirar linhas de grade. O que são essas linhas? São linhas que aparecem quando a gente cria gráficos atrás, com várias linhas atrás, quando é um gráfico que tem eixo X e Y, eu posso tirar para ficar mais visual também. A gente também não tirou no primeiro dia isso, a gente deixou. Então, vou deixar logo desativado para nunca aparecer isso. E aí eu não preciso ficar fazendo sempre a mesma coisa.
Por favor, se alguém puder desligar o áudio. Desligar o áudio, por favor. Obrigada. Formatei. Então vamos para o próximo. Eu também falei para vocês no primeiro webinar que a gente consegue fazer tabela de destaque pelo Mostre-me. O que é essa tabela de destaque? Nada mais é que uma tabela de texto, só que destacando o quadrado dela, né? Ela destaca e aí você consegue ver mais rapidamente aonde está com mais números de casos ou menos números de casos. A gente consegue ver mais rápido do que só uma tabela de texto sem cor. E aí eu vou mostrar para vocês uma outra forma de criar esse mesmo tipo de gráfico sem ser usando o Mostre-me. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero meus casos confirmados, os meus óbitos e o meu percentual de letalidade por estado. Então, eu vou trazer estado para visualização, né? E vou trazer minhas 3 medidas. Reparem que vou trazer aqui casos confirmados, legal? Se eu colocar óbitos diários e arrastar para rótulo, ele coloca embaixo, tá vendo? E ele não dá o nome da medida. Pô, não vai ficar legal essa tabela. Como que a gente faz isso? Simplesmente vou tirar e vou voltar. Eu dou 2 cliques e o Tableau automaticamente agrega essas 2 medidas em valor de medida e nome de medida. Como eu disse no início, são aquelas medidas que ele gera automaticamente para agregar medidas. E o nome de medidas ele já botou em colunas para mostrar o nome de cada uma. E aí agora fica mais intuitiva a nossa tabela. E aí eu consigo também botar aqui percentual de letalidade, que é o que eu quero ver. Reparem que, primeiro, está tudo zero. Por quê? É um percentual. Então, eu preciso formatar como porcentagem, sempre. Então, vou dizer para ele que é uma porcentagem, e aí ele já coloca o número. Vou botar aqui exibição inteira, para a gente ver tudo. Só que até então, criei só uma tabela de texto, né? Eu quero criar uma tabela de destaque, para destacar e a gente conseguir ver mais rapidamente o que a gente quer. Se eu preciso destacar o meu número, então eu boto o meu valor de medida, que é onde está agregando as 3 medidas, em cor. Faz sentido. Só que até então ele só destacou o número, ele não destacou o meu quadrado, que é o que eu quero, né? Que é o que a tabela de destaque faz. Então eu posso vir em marcas e colocar quadrado. E ele vai lá e destaca o quadrado. É a mesma. Você poderia fazer isso pelo Mostre-me, isso é uma outra forma de criar usando o nosso cartão de marcas. E aí eu posso também classificar. Posso classificar aqui em cima? Posso, mas aqui eu tenho 3 medidas, então eu posso escolher qual medida que eu quero classificar. Eu quero classificar casos confirmados sempre como decrescente. E aí aqui ele já vai obedecendo a ordem em relação aos casos confirmados. Só que até então ele criou só uma legenda de cor. Repara aqui que ele tem uma legenda variando no azul para as 3 medidas. E se eu quiser uma legenda para cada medida? Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso separar essas legendas. Eu posso vir aqui em valor de medida e usar as legendas separadas. E aí ele automaticamente criou 3 legendas. Só que eu não quero 3 legendas com a mesma cor. Então vamos formatar. Formatar aqui, vou botar casos confirmados com aquele azul claro, o mesmo do anterior para mapa. Então, sempre que for casos confirmados, eu vou manter o padrão e vou botar o azul. Tentem sempre, quando vocês criarem seus indicadores, manterem um padrão de cor. Então, em óbitos, eu vou manter sempre laranja e percentual de letalidade eu vou manter cinza. Ok? Posso formatar para botar centralizado. Então, se eu quero formatar o rótulo, eu vou em rótulo e alinho ele. E aí eu posso também criar bordas na minha tabela para definir melhor a minha tabela. Então, eu posso vir aqui em bordas e adicionar as bordas. E aí ela vai ficando uma outra cara, né? E aí agora, se eu quiser também formatar o meu label, né, o meu rótulo, posso botar para ele ficar no meio, centralizado, e a mesma coisa para estado. Legal.
Pô, já ficou bem melhor. E agora eu quero adicionar essa tabela na minha pizza, que nem a gente fez na última aula. Então eu vou lá, criei ela, eu quero adicionar ela na minha dica da ferramenta, para eu não poluir demais o meu painel. Então eu vou em dica da ferramenta e consigo adicionar. Então eu vou dar uma dica aqui, detalhe por estado, que é o que vai mostrar. E aí eu vou inserir a minha planilha. Posso inserir mais de uma? Posso. Vou botar a tabela de destaque. Ok. Pô, ela tá um pouquinho apertada, não tá legal ainda. Posso mudar a altura e a largura da tabela? Você pode fazer o que você quiser, até ficar do jeito que você acha melhor e mais visual. Então eu posso vir aqui na dica e ele deixa você mudar a largura. Então ele sempre bota 300, você pode aumentar ou diminuir. E a altura também. Aumentei a largura, passei o mouse, já melhorou. E casos confirmados ainda está cortando. Eu posso ir na própria tabela, aumentar um pouquinho aqui. E aí agora, pô, já ficou ótimo. Então, lembrando, a minha dica da ferramenta, ela serve, além de otimizar espaço no seu painel, ela também serve como um filtro. Então, você passa o mouse em cada região e você vê o estado correspondente. Legal. Vamos para o próximo. Agora eu quero ver os top 10 estados com casos confirmados por 100 mil habitantes. Então agora vai ser sempre em relação à proporção de 100 mil habitantes. A gente tem estado e a gente tem os casos confirmados por 100 mil habitantes. Então a gente consegue fazer essa análise. Vou trazer minha medida casos confirmados por 100 mil habitantes para visualização. Legal. Vou ordenar ela. Vou botar a exibição inteira. E eu quero só os top 10. E aí, lembrando, a gente consegue fazer top e bottom, que ele chama de superior e inferior, né? Então, se eu quisesse ver os estados com menos casos confirmados por 100 mil habitantes, eu ia botar inferior. E se eu quisesse ver superior, que é o que eu quero, eu boto superior e aqui eu boto 10. Se eu quiser botar 20 para ficar fixo, eu posso também. Você pode mudar esse número. Ok. Então, vou botar uma cor, legal. E aí, casos confirmados é sempre aquele azulzinho claro. Vamos manter a identidade. E vou botar um rótulo. E vou formatar para ele ser um número inteiro. Legal. Então agora você consegue ver que, diferente do mapa, o mapa mostrava o quê? Que São Paulo era o estado com mais casos confirmados. Sim, ele é, e ele tem também o número de habitantes bem maior. Já aqui, a gente tem que, para 100 mil habitantes, Amapá tem mais casos confirmados do que São Paulo, comparando com 100 mil habitantes. Então, é uma outra análise agora, uma outra forma de ver. Legal. E aí eu posso também adicionar aqui na minha dica da ferramenta os óbitos por 100 mil habitantes, para também ter essa informação. E aí botar ele também formatado sem casa decimal. Legal. Então a gente vê aqui que o Amapá tem 3 óbitos por 100 mil habitantes para todo o período Covid, tá, gente? Isso daqui em relação a todo o período Covid. Então, é para a base toda. Então, vamos ajeitar aqui, tirar. Aqui. Centralizar. Legal. Tá pronto. E aí aqui eu posso excluir esse eixo. A gente sempre tenta fazer com que fique mais limpo possível o nosso painel. Se eu já vou ter um título dizendo que é top 10 estados com casos confirmados por 100 mil habitantes, eu não preciso desse eixo. Posso simplesmente ocultar ele. Tá? Agora, vamos para o próximo. Agora eu quero ver a minha evolução diária dos casos, tanto confirmados como óbitos. Tá, legal. Então, vou pegar aqui minha data. E aí, lembrando, se eu quero evolução diária, eu digo para ele que eu quero ver dia, mês e ano, tá? Porque eu quero ver uma evolução. Então, mudei aqui minha data. E aí, eu quero ver casos confirmados diários, vou trazer ele para cá. E quero ver óbitos diários.
Quero ver os dois. Legal. O Tableau criou um gráfico de linhas. Só que eu não quero. Eu quero mudar para gráfico de barras. Eu acho que vai ficar melhor. Posso mudar? Posso. Por onde que eu posso fazer isso? Uma das maneiras é pelo Mostre-me. Clico aqui em gráfico de barras e ele muda. Repara que ele, automaticamente, quando eu criei, porque o gráfico de barras de Mostre-me, está vendo que ele está deitado? Então, ele bota da mesma formatação. Se eu quiser alternar para a minha data ficar aqui no eixo X, eu posso simplesmente vir em alternar linhas e colunas e ele troca para mim, sem muito trabalho. E aí, agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho os meus casos confirmados em cima e um eixo para casos confirmados, e embaixo eu tenho meus óbitos diários. O que são esses nulos aqui? Então, como eu tenho casos confirmados a partir do dia 26 de fevereiro de 2020, e óbitos eu não tenho nessa data, porque o número de óbitos começou um pouco depois, ele fala que tem 20 datas nulas, porque não tem valor. Mas isso não vai interferir em nada, então você pode simplesmente ocultar, tá? Só para vocês entenderem o que o Tableau vai mostrando para vocês. Então, agora, outra coisa que o Tableau mostra, que eu tenho dois eixos, né, duas medidas numa mesma visualização, e eu tenho dois cartões de marcas para cada medida. Então, casos confirmados, se eu clico nele, ele abre o cartão de marcas para casos confirmados. E óbitos, a mesma coisa. Então, sempre que você for formatar, você precisa se atentar para o cartão de marca correto, senão ele vai formatar errado, tá? Então, se eu quero casos confirmados, eu quero botar uma cor, eu vou trazer meus casos confirmados para a cor da marca casos confirmados. Mesma coisa para óbitos, trago óbitos para a marca. Legal. E aí eu vou editar minha cor, mais uma vez, para manter o padrão. Legal. Botar laranja. Foi. Tá. Agora, eu quero poder incluir uma linha de referência para eu poder ver a média de casos confirmados durante todo esse período, desde o dia do primeiro caso, dia 27 de fevereiro, isso no Brasil, né, gente, lembrando, até o último dia da minha base, que no caso foi ontem, porque essa base está atualizada até o dia anterior, tá? Então, eu queria ver uma média de casos confirmados e de óbitos. Tenho duas maneiras de fazer isso, de incluir uma linha de referência. Aqui na aba análise, eu tenho a opção linha de referência, e aí eu posso arrastar, e aí ele mostra aqui que eu posso botar para casos confirmados e para óbitos, já que eu tenho um eixo para cada, tá? Ou então, eu posso fazer clicando no meu eixo. As duas maneiras ficam igual, é a mesma formatação. Então, eu vou fazer clicando no eixo. Vou clicar em casos confirmados e adicionar uma linha de referência. E aí ele já fala que vai ser o valor, e eu digo que eu quero a média, mas eu poderia mudar para total, para soma, mínimo, máximo. Nesse caso eu quero média, e eu quero que apareça o valor dessa média. E vou botar aqui pontilhado, para não ficar muito grosseiro. A mesma coisa para óbitos. Quero a média de óbitos diários nesse período e botar o valor pontilhado. Então, agora, eu posso também formatar para ficar um número em cada decimal. Então, eu consigo ver que eu tenho uma média de 1.141 casos confirmados durante todo esse período. E óbitos diários 117 durante todo o período no Brasil. E aí agora eu posso também, já tem uma legenda de cor dizendo que laranja é óbito diários e casos confirmados é azul. Preciso também ter o nome da medida no meu eixo? Não, posso tirar. Isso faz com que fique cada vez mais limpo a sua visualização. Então, sempre costumo tirar. Se eu já tenho legenda, não preciso adicionar mais informações à toa. Então, vou tirar. Legal. E aí eu posso também formatar a minha data. Eu não quero que ela fique assim por extenso. Quero ela menor. Posso formatar a data da forma que eu quiser. Eu tenho vários tipos de formatação. Tá vendo aqui do lado? Eu posso também botar ela personalizada. Então, eu posso dizer que eu quero só dia
tracinho, mês, tracinho, ano. Tá vendo? E ele formata da forma como eu quiser. Você pode deixar isso personalizado. Pô, foi. Então, a gente viu esse gráfico. Eu tenho duas medidas num gráfico só, com 2 eixos e 2 cartões de marca. Agora vamos para o próximo. O próximo vai ter uma diferença. Agora eu quero responder a seguinte questão. Eu quero meus casos confirmados e óbitos, né, por semana. Legal, eu tenho um campo de data. Eu consigo botar semana no Tableau? Consigo. Da mesma forma que eu consigo botar ano, dia, trimestre, mês, eu consigo botar número indicativo da semana ou o dia da semana também. O Tableau já tem isso interno dele. Então, ele já identifica que a primeira semana que teve caso confirmado foi a semana 9 do ano de 2020. Ele já tem esse calendário dentro dele. Você não precisa botar isso no Tableau para ele saber. Eu quero por semana. Só que agora eu quero um eixo combinado. O que é isso? Eixo combinado é quando você coloca numa mesma visualização duas medidas, só que só com um eixo. Eu não, diferente do anterior, eu não vou ter mais 2 eixos, um para cada medida. Eu vou combinar esses eixos. Legal. E como é que eu faço isso? Vou trazer meus casos confirmados para visualização. E agora eu quero também adicionar os meus óbitos. Eu quero combinar esses dois numa mesma visualização, eu posso arrastar em cima da minha medida, da minha primeira medida, e pronto, o Tableau combina isso. E aí, mais uma vez, olha o que ele fez. Ele trouxe valor de medida, que é aquele campo que ele gera, e agregou as duas medidas, e aí ele gerou só um eixo, que é o meu valor de medida, e plotou as duas medidas no gráfico, e também colocou o nome de medida automaticamente em cor, e aí já criou a minha legenda. Então agora eu só tenho um cartão de marca também. É um eixo, um cartão de marca. 2 eixos, 2 cartões de marca. E aí eu não quero em gráfico de linha, eu quero mudar. Eu quero botar gráfico de barras. Posso ir no Mostre-me? Posso, que nem a gente fez antes. Posso ir em marcas também, outra forma de mudar um gráfico de linha para barras. Legal, eu vou mudar aqui. Mudei. Ah, mais uma vez, gente, esses nulos é a mesma coisa do gráfico anterior, porque os óbitos não começaram na primeira semana, começaram na 12ª semana. Então, ele mostra que tem nulos. Você pode ocultar ou filtrar. Vou ocultar. Legal. Então, agora, eu mudei para barra. E o que ele está mostrando no meu gráfico? Ele está mostrando que óbitos tem 1.669 óbitos na semana 17. Tá? Ele está batendo exatamente entre 0, né, entre 0 e 2.000. E olha o que ele está fazendo agora. Ele está pegando os meus casos confirmados, que são 21.910 na semana 17, e está empilhando com o meu óbitos. Ou seja, ele está somando. E aí, em vez de pegar o meu caso confirmado e ficar batendo entre 20.000 e 22, já que ele tem só 21.900, só não, né? Ele somou os dois e está batendo entre 22 e 24. Não quero ver assim, eu não quero que empilhe. Eu posso desempilhar isso, sem problemas. E aí é como você preferir. Se eu desempilhar, o que acontece? Agora, os meus casos confirmados da semana 17 está certinho no meu eixo. Ele está batendo entre 20 e 22 mil, ó, se você reparar. E o óbitos ficou atrás. Ele ficou ali esquecido. Ele tem a mesma grossura e aí você não consegue ver. Então, uma maneira de fazer com que você consiga ver os dois é colocar o meu gráfico em tamanho. E aí, automaticamente, ele bota um menor do que o outro. E aí, se você quiser trocar, não, eu quero que casos confirmados seja a barra maior, mais larga, e óbitos a barra menor. Eu posso vir aqui na legenda de tamanho e mudar para baixo e trocar. E aí posso também botar mais largo, ó. E aí eu vou ajeitando da forma que eu achar melhor. E aí agora eu consigo ver a proporção de óbitos para casos confirmados em cada semana. E aí eu posso também botar meus casos confirmados lá no meu rótulo, para aparecer aqui em cima. Legal. Vou ajeitar minha dica da ferramenta. Vou deixar só o valor de medida.
direitinho. E aí vou tirar esse valor, que também vai poluir à toa nosso painel. E vou formatar a minha data. Eu quero que ela fique deitada que nem a data do gráfico anterior, para seguir um padrão. Posso? Posso. Posso botar ela deitada para cima ou para baixo. Botar para cima. Legal. E agora vamos para o último gráfico, que é a gente conseguir responder a evolução diária dos casos acumulados com um gráfico de linhas. Então, tem uma data, vou botar dia, que ele quer diariamente, só que agora eu quero uma evolução diária dos casos acumulados, ou seja, ele vai fazer um running total, né, que a gente chama, que é ir somando os casos de cada dia e acumulando, para a gente ver até ontem, no caso, né, que é quando a base está atualizada, quantos casos a gente já teve. Então, eu vou trazer a minha medida agora, casos confirmados acumulados e meus óbitos acumulados. Botei agregado também. E aí agora, se eu botar em rótulo, ele vai trazer todos os valores. Quero só mostrar o mais recente. Posso mudar em formatação. E aí agora eu consigo ver que até ontem, no Brasil, eu tenho 71.886 casos confirmados e 5.017 óbitos confirmados no Brasil. E mais uma vez vou ocultar esse indicador. Legal, tá ficando maneiro, tá ficando bonito. Vou formatar a minha dica da ferramenta. Tirar esse valor, que nem eu fiz com os outros. E vou tirar esse nome data. E vou mais uma vez formatar minha data, que nem as outras, mantendo um padrão. Então, vou botar da mesma forma que eu botei no outro gráfico. E vou botar ela para cima, igual tá no outro. Então, legal. E aí, se eu quiser adicionar uma linha de tendência, consigo? Consigo. Eu venho aqui em análise, da mesma forma que eu tinha a linha de referência, eu posso adicionar uma linha de tendência. E aí eu posso simplesmente arrastar para linear, exponencial, logaritmo. Ele tem alguns padrões que o Tableau já tem interno dele para calcular a linha de referência. Vou botar linear. E aí, se você passa o mouse, você consegue ver a fórmula que ele usa para a linha de referência, os valores que ele usa, tá? Legal. Acabamos todos os gráficos. Agora é hora de criar nossas caixinhas. Eu falei no início. O que são as caixinhas? As caixinhas nada mais são que o número, né? O número macro, sem detalhar ele. Então, se eu quero ver uma caixinha com a quantidade de estados, basta eu arrastar minha quantidade de estados para rótulo. E aí eu posso botar ele como exibição inteira e alinhar ele para o meio. E aí eu boto um fundo na minha caixinha. Venho em formatar, sombreamento e boto um fundo. E aí eu posso editar, porque não está legal. Botar aqui o nome, vou botar estados, botar branco. E aí posso botar o número maior. Quanto maior o número da sua caixinha, mais ele chama atenção. E é o que você quer, né? Que as pessoas olhem quando ela entrar no painel. Então, botar um número grande é bom para visualização, para chamar a atenção dos usuários que você quer atingir. Tá. Agora vamos para a segunda caixinha. Mesma coisa, eu posso simplesmente clicar na minha aba da primeira caixinha e copiar a formatação. E aí eu venho na segunda aba e posso colar essa formatação. E aí ele já traz logo para mim o fundo dela. E aí eu trago meus casos confirmados, mesma coisa. E aí aqui eu faço a mesma coisa e formato confirmados, que nem a outra, mantendo aquele padrão que eu falei. Para ficar igual. E aí a mesma coisa para total de óbitos e percentual de letalidade. Então, vou criar essas duas caixas e vou
vamos para a construção do nosso painel. Vou botar aqui, óbitos. Legal. E a última, percentual. Percentual de letalidade. Lembrando que percentual temos que formatar para porcentagem. E editar aqui. Letalidade. Legal. E acabamos todos os nossos indicadores do painel. Então, vocês conseguiram ver um pouco de formatação de como deixar o seu painel mais limpo. Agora vamos para a construção dele. Então, vou abrir um novo painel, como a gente fez na última. Vou botar um tamanho, como eu já mostrei para vocês no último webinar. A gente pode editar o tamanho ou deixar ele automático. Vou botar 1500 por 800. Aqui embaixo, como eu também disse no outro webinar, ficam todos os indicadores que eu construí. Se eu posso usar todos para o painel ou não. E aqui os nossos objetos que eu também falei no último webinar. E aí, só lembrando, o objeto container. A gente tem o container horizontal e o vertical. E aí, como eu falei no último webinar, o horizontal é quando você quer botar duas visualizações, uma do lado da outra. E o vertical, duas ou mais, perdão. E o vertical quando você quer botar visualizações uma embaixo da outra. E tentem sempre já montar na sua cabeça como vai ser a história que você quer contar. Não adianta você jogar, né? Eu falei isso no outro webinar. Você tem que montar isso na sua cabeça, um roteiro, porque você vai estar realmente contando uma história para o usuário, né? Que você está criando o painel. Então, voltando aqui no nosso PowerPoint, como eu já tenho o meu esboço de como que eu quero criar, né? Então, a primeira coisa que eu quero incluir o título do meu painel e eu quero incluir a logo da minha empresa e a logo, uma imagem do coronavírus. Então, eu vou querer botar uma coisa do lado da outra. Então, a primeira coisa que eu tenho que trazer é um container horizontal, porque ele me permite colocar coisas uma do lado da outra. Então, botei ele horizontal, posso trazer meu texto e botar o nome do meu painel, Dashboard Covid-19 Brasil. E aí, lembrando, se é o nome do painel, ele precisa ter uma fonte maior, uma letra maior do que o restante, porque ele é o principal. Então, sempre sigam a ordem, a hierarquia, tá? Do maior para o menor. Então, botei Dashboard Covid-19. Legal. E agora eu posso incluir uma imagem, já que eu botei um container horizontal. E aí, lembrando do que eu falei também no primeiro webinar. Quando ele indica esse cantinho cinza, significa o quê? Que ele está entrando dentro do container que eu coloquei. Então, ele entrou, eu escolho, eu vou botar essa logo transparente, ajustar ela, ok. Enquanto ela vai ficar transparente, depois a gente muda. E do outro lado, também entrando no container, ali ele avisando, eu vou botar uma imagem. Ok? E aí agora, se eu vier na minha hierarquia de item, eu tenho um container horizontal, que foi o primeiro que eu coloquei, e eu tenho a logo, o título e a imagem, tudo dentro desse container horizontal. E aí eu posso botar um plano de fundo, posso botar um azul dentro desse container horizontal. E aí muda aqui, não quero cinza, ficou muito apagado, vou botar branco. Primeira parte foi, depois a gente vai ajustando. Segunda parte. Agora, a gente sabe que eu quero incluir 4 indicadores, um do lado do outro, né? Lembrando que sempre coloquem o que for mais importante, né? O que você quer que a pessoa olhe primeiro na parte de cima à esquerda, tá? O Piotr vai falar depois de melhores práticas de visualização e isso foi testado cientificamente, que as pessoas tendem a olhar para o canto superior esquerdo primeiro, tá? Então, se você quer chamar atenção, bota ali a sua visualização mais importante em cima à esquerda. E aí vai seguindo uma historinha, como eu falei, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, eu tenho 4 indicadores um do lado do outro.
Se eu quero botar um do lado do outro, mais uma vez, eu preciso de um container horizontal. Legal. Aqui, pá. Só que, dentro desse container horizontal, vocês concordam que eu tenho, nessa primeira parte aqui, 4 caixinhas, uma embaixo da outra. Aqui eu tenho um gráfico de um mapa e em cima dele eu tenho o meu título do meu mapa, né? O meu subtítulo. Diferente da aula passada, a gente não vai usar o título da planilha, a gente vai botar ele numa outra caixinha. Então eu tenho um mapa e tenho uma caixinha em cima com o meu título. Eu tenho uma pizza e uma caixinha em cima com o meu título. Então, eu preciso de um container vertical, que é o container que possibilita eu botar um em cima do outro, para eu conseguir botar todos esses indicadores, um embaixo do outro, em cima do outro. Só que, se eu arrastar meu container vertical para cá, olha o que, que acontece. Ele não vai entrar, ó. Ele não fica naquela bordinha. Ele vai sobrepor o meu container horizontal. Não é o que eu quero. Eu quero que ele entre. Eu quero dividir o meu painel. Então, a minha dica isso é o que eu faço que me ajuda muito, tá? É arrastar um objeto de texto em branco para fingir que tem alguma coisa dentro do meu container horizontal, que é o meu primeiro container. E aí, vou arrastar aqui um objeto de texto, botar qualquer coisa. É que agora eu tenho um objeto. Aí agora, se eu pegar meu container vertical, que vai possibilitar botar uma coisa embaixo da outra, ó, o que acontece? Ele agora deixou, tá vendo que tá entrando bem no cantinho. E aí agora eu já consigo adicionar os meus containers dentro do horizontal. E aí vocês vão ver na hierarquia de item, ó, tem 1, 2, 3, 4. Vou botar até mais um para as legendas. Vocês vão ver por quê. E aí na minha hierarquia, vou tirar o que eu tinha colocado, tá? E esse daqui, vou botar no meio. Legal. Na minha hierarquia de item, agora eu tenho container horizontal, o primeiro que a gente colocou, que é para botar uma coisa do lado do outro, e tenho 5 containers verticais, um do lado do outro, para possibilitar botar coisas uma embaixo da outra. Então eu já consigo organizar melhor o meu painel. E depois a gente vai vendo essa questão de tamanho. E aí agora eu sei que a primeira caixinha vem o quê? Meus números macros. Então aqui, ó, ele já avisa para você. Então eu tenho quantidade de estados, tenho total de casos confirmados e aí, ó, ele mostrando que vai entrar dentro do container. Tenho total de óbitos e tenho percentual de letalidade. E aí ele automaticamente traz o quê? O título da minha planilha. Eu quero ocultar. Não preciso dele porque eu já estou com o rótulo ali aparecendo. E aí, como ele está dentro de um container, eu consigo botar ele para distribuir conteúdo igualmente. E aí ele sempre vai ficar com essas 4 caixinhas do mesmo tamanho. Não vai ocorrer de você ter que ficar ajeitando. Agora, tá para cá, ajeitar, pronto. Eu sei que meu primeiro é o mapa. E aí, automaticamente, o que ele faz? Ele traz a minha legenda junto, que eu posso usar ou não. Vou trazer logo a minha pizza, que eu sei que é o meu segundo, porque eu já fiz o meu roteiro na minha cabeça. E vou trazer minha barras. Legal. Se eu quiser usar eles, eu mantenho. Se eu não quiser usar essas legendas, eu excluo. Eu não vou querer usar para esse painel, então eu vou tirar elas, mas eu posso voltar com elas a qualquer momento se eu quiser mudar de ideia. E aí agora, em vez de eu usar o título da minha planilha, como a gente fez na última aula, eu vou querer usar, vou voltar aqui, uma caixinha para conseguir botar o título da planilha. Por que é bom usar o título da planilha, do seu indicador, dentro de container, né? Porque ele vai te possibilitar a incluir um filtro ou uma legenda ao lado. Então você vai conseguir agregar as legendas. Você não vai deixar solto num canto do painel todas as legendas juntas. Entendeu? Você vai botar um sentido naquela legenda, colocando ela do lado e próxima ao gráfico que ela pertence. Então, se eu quero botar um título, né, aqui em cima numa caixinha, e conseguir botar alguma coisa do lado, seja um filtro ou uma legenda, eu preciso de um container horizontal. Eu posso botar 2 coisas uma do lado da outra.
Então, vou incluir aqui. Botei meu container horizontal. Opa, para ocultar. E vou trazer meu casos confirmados por estado. E aí, vou botar a letra 12 e vou manter esse padrão para todos. E aí, agora, ocultar esse título, porque eu não vou usar ele. Eu vou usar esse que está dentro da caixinha. E aí, eu vou fazer a mesma coisa para os outros dois. Casos confirmados por região. E top 10 estados com casos confirmados por 100 mil habitantes. E aí, mantendo sempre o mesmo tamanho de letra, o mesmo formato. Ocultei. Legal. Depois a gente vai ajeitando isso aqui. E aí, embaixo, eu sei que eu também vou ter mais 3 gráficos um do lado do outro. Então, se eu vou botar 3 gráficos um do lado do outro, container horizontal. Incluir. E aí, a mesma coisa. Eu vou querer botar o meu gráfico embaixo da minha caixinha com o meu título. Então, eu preciso colocar containers verticais dentro desse horizontal. Então, vou fazer a mesma coisa, arrastar um objeto de texto só para fingir que tem alguma coisa e ele não sobrepor e ir incluindo os meus containers verticais. E aí eu excluo esse daqui. Legal. E aí agora eu vou trazer os que faltam, que é o meu gráfico de barras, o meu eixo combinado. Espera aí que saiu um container, perdão. Vou botar ele aqui. Porque quando a gente traz a visualização, ele vem com as legendas, como eu tinha falado. E aí a legenda entra onde tiver espaço. Então ela foi e roubou o container que eu tinha botado. Aí é só você pegar outro e botar. Eixo combinado e gráfico de linha. E aí eu sei que eu não vou querer usar esses daqui e nem esse de tamanho. Eu vou usar só esse aqui. E aí, mais uma vez, agora eu posso botar o container horizontal para botar o título. De área, nos casos. E aí agora que é legal, vou ocultar. Se a gente estivesse usando o título da planilha, eu não ia conseguir incluir essa legenda aqui do lado. Agora eu já posso. Ela não fica solta. E aí eu faço a mesma coisa para esses daqui. E o último. Legal. Então, mantive uma ordem. E aí eu posso botar um fundo no meu painel, um fundo cinza, se eu quiser, porque está tudo muito junto. Eu vou escolher o meu container lá do fundo, ele cria automaticamente quando você traz qualquer coisa para visualização. Selecionei ele, esse grandão, e vou botar um fundo cinza claro. E aí você já consegue melhorar o seu painel de forma que ele fique mais visual. E aí aqui, ajeitar aqui para o lado. Aí agora é mais formatação mesmo. E aí, para finalizar, eu quero que esse gráfico aqui, esse mapa, consiga filtrar essas 3 visualizações e essas 3 caixinhas. Então, eu vou lá em análise, painel, ações e adicionar ação. E a gente tem alguns tipos de ação, que é a de filtro, que é quando você clica
ou passa o mouse e você filtra a visualização. De destaque, né? Ela vai destacar a visualização. De ir para o URL, que é quando você clica em algum lugar e ela vai para uma página da web. De ir para a planilha, você clicar em algum lugar e ela vai para uma outra planilha ou para um outro painel. E de alternar parâmetro e alterar valores de conjunto, que é um pouco mais avançado, eu não vou entrar em detalhes nisso. Mas a gente vai ver o de filtrar, que é o mais usado. Então, se eu quero o de filtrar, eu escolho aonde que eu vou querer clicar ou focalizar ou criar um menuzinho. É o meu mapa, eu já sei. Eu quero, quando eu clicar num estado, ele filtre todo o meu painel para estado. E aí, o que eu quero que ele mude? O total de óbitos, o percentual de letalidade, a minha pizza eu não quero que ele mude, a minha barras eu também não quero, e a quantidade de estados eu também não quero. Ok. E aí agora, ó, vou botar a tela grande. Se eu clicar em Minas Gerais, o que acontece? Ele mudou o meu gráfico e minhas caixinhas para o valor de Minas, ó, 1.649 é exatamente o valor que está. Se eu desclico, ele volta para o valor do Brasil inteiro. E aí o seu gráfico, o seu painel fica mais interativo. E uma coisa legal que o Tableau botou agora é botar animações. Pode vir aqui, criar uma animação, olha que legal. E aí você diz quanto tempo você quer que ela dure, e aí agora, ó, se eu clico, ele continua filtrando, mas ele mostra mais detalhado, ele ajuda o usuário a entender a mudança do dado, ó, diferente do filtro automático. Legal. Finalizei meu painel e agora eu vou publicar ele. Porque não adianta eu fazer um painel e não compartilhar com outros usuários. E aí aqui eu tenho o projeto onde eu quero publicar ele, vou botar nesse padrão, vou botar esse nome Covid-19, workbook, painel. Aqui, se você quiser adicionar uma descrição a seu painel para o usuário saber. E um minuto, acabei de ver que aqui não está formatado. Está maior também. Pronto. Voltando. E aí aqui eu consigo editar para dizer o que eu quero publicar, se eu quero publicar todos os indicadores ou só o painel, eu quero só o meu painel. Em permissões eu já consigo incluir permissão dentro da pasta de trabalho que você vai publicar. Então, se você já quiser falar só que fulano da sua empresa não pode ver esse painel, você já pode aqui adicionar ele e não botar ele com essa permissão. Você pode fazer isso dentro da pasta de trabalho. Aqui é a fonte de dados que está inserida, que é a do coronavírus, e vamos publicar. E aí agora a gente está publicando no nosso Tableau Online ou Server, que são as plataformas de compartilhamento da Tableau, que é onde você vai ver toda a parte de segurança dos seus dados, botar quem pode ver, né, permissionamento, quem não pode, criar grupos por área, por exemplo. Só essa área pode ver esse painel, só essa pessoa pode ver esse painel, criar agendas de atualização. E aí aqui eu tenho meu painel, vou abrir ele na página da web, ó. Agora a gente está na web. E aí, o que eu não falei no primeiro dia, que eu vou falar agora bem rapidinho, eu consigo na web criar alertas. O que é isso? Eu consigo simplesmente, por exemplo, clicar num eixo e dizer para ele que eu quero criar um alerta para sempre que ultrapassar um valor, sei lá, 1.500 casos, mandar um alerta, um e-mail, né, para mim, para Monique. Aí eu posso adicionar as pessoas ou um grupo aqui eu tiver aqui no meu Tableau online. E aí a pessoa não precisa ficar sempre entrando no painel para ver quando atingir esse valor. É bem legal. Eu posso também criar subscrição, que é adicionar um grupo de usuários ou um usuário específico, e aí eu falar para ele que ele sempre tem que receber tal hora, uma vez ao dia, e aí adicionar a agenda a agenda que você quer que envie esse painel para ele por e-mail. Aí você pode botar no e-mail já
o nome do e-mail que você quer, adicionar uma mensagem, um e-mail, e aí você pode dizer também se você quer como imagem, como PDF ou os dois. Aí vai vir a imagem do painel, ela vai clicar e automaticamente vai linkar para o Tableau Online. Você pode editar o painel no Tableau Online ou server, fazer mudanças na web. Você pode compartilhar o painel. Também, em vez de mandar e-mail, você pode pegar o link do seu painel e enviar, por exemplo, via WhatsApp, se for o caso, se for mais informal, ou então pegar o código dele e colocar na intranet da empresa para ficar o painel lá. Você pode fazer download como imagem os dados do painel como uma tabela, e aí pegar esse painel todo e botar em uma grande tabela, em PDF, em PowerPoint, e aí ele já vai botar lá direitinho no PowerPoint, e como o Tableau Workbook, que é o Tableau onde eu criei meu painel. E por fim, você pode adicionar comentários. E isso aqui é legal porque pode vir alguém da sua área, seu chefe, e aí marcar lá você, botar um arroba e marcar Monique Simões, e aí, no caso eu, e aí vai avisar, Monique, muda tal coisa do painel, porque eu achei que não ficou tão intuitivo, enfim. Ele pode te marcar e você vai receber uma notificação por e-mail avisando que você recebeu um comentário no seu painel, já que você é o administrador e você que publicou. Então, só lembrando, eu tenho acesso para fazer todas essas coisas que eu mostrei aqui porque eu tenho permissão, porque a Verônica, no caso, que é a nossa diretora, me deu permissão. Se ela não tivesse me dado, provavelmente não estaria aparecendo aqui, por exemplo, se eu não pudesse baixar os dados, aqui não ia estar deixando eu clicar. Se eu não pudesse editar, isso aqui não ia estar nem aparecendo, tá? Só está aparecendo para mim porque eu posso. Quem não puder não vai ver tudo isso. E eu acho que eu falei um pouquinho da plataforma, bem resumidamente, online. E para fechar, o Piotr vai falar um pouco de visualização, né? De melhores práticas. O nosso webinar acaba às 5h30. Piotr, você está aí? Aqui sim, que show que você está dando, assim, sensacional. Falou bastante coisa que eu vou reforçar aqui. Falou bastante coisa. Gente, obrigado, Monique, pelo espaço, pela oportunidade. Pessoal, boa tarde. Rapidamente me apresentando para a gente não perder muito tempo. Eu sou André Piotr, sou consultor técnico da Tableau. Hoje, em conjunto com a PEF, hoje em conjunto com a Monique, a ideia é falar um pouco, não só teoria, porque ela está fazendo a prática e a teoria junto, mas eu vou reforçar alguns pontos sobre melhores práticas visuais, falar de coisas, complementar, obviamente, essa sessão da Monique, e aí se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca no chat que no finalzinho a gente responde para vocês, tá? Então, falar um pouco de melhores práticas visuais, e eu convido vocês a acessar o nosso Tableau, o nosso portal na Tableau, porque lá tem 10 tendências de BI para o ano passado e para esse ano. Então, é bem legal você dar uma olhadinha ali e ver qual que é a direção que o autosserviço de BI, que é o que a gente chama hoje em dia a disciplina de Business Intelligence, está caminhando, qual que é a direção, tá? Eu peguei uma dessas 10 tendências, chama o seguinte, contar histórias com dados é a nova linguagem das corporações. É o tal do storytelling que a gente ouve bastante, né? Contar histórias através de dados. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, usando muito o contexto hoje de coronavírus, o Covid, até a dataset que a Monique utilizou. Vamos olhar esse dashboard aqui do lado esquerdo, que são as mortes do Iraque na guerra, mas a gente pode trazer para o contexto de coronavírus. Mortes, eu quero passar uma imagem negativa, como se fosse a Rede Globo aqui, ou alguma mídia que é um pouco mais negativista, que puxa um lado para o sensacionalismo. Olha aqui, eu estou olhando aqui, por exemplo, quantidade de mortes no Iraque. Então, eu quero passar uma notícia um pouco mais negativa. Não que isso é certo, não que isso é errado, não estou aqui para julgar isso, mas assim, o interlocutor quer passar uma mensagem, tá? Ou eu posso passar uma mensagem um pouco mais positiva, mudando as cores, mudando a ordem mudando a inversão do gráfico e justamente dando uma mensagem positiva, mudando cores, invertendo as informações, ou uma informação negativa. Não existe certo e errado. Existe qual que é a minha audiência, qual que é o tipo de mensagem que eu quero dar, qual que é o tipo de impacto que eu quero que a pessoa, que o usuário final sinta. Então, existe uma ciência visual, ou até melhor, uma neurociência visual,
que nos ajuda a contar histórias usando os dados, mas com diagramas de cores, com paleta de cores, com gráficos, com formas, com visualizações, que ajudam a gente a potencializar e facilitar a passagem de uma mensagem. Lembrando que um dashboard tem que seguir a regra dos 5 segundos. Você bate o olho no dashboard, você identifica a mensagem, você extrai conclusões, e se alguém tiver que te explicar, é porque esse dashboard não está bem explicado, ou não está fácil, alusivo de compreender. Então, aqui, um pouquinho de exemplo. Está certo que os dados são sobre as mortes no Iraque, mas se a gente trazer para o contexto de coronavírus, é exatamente a mesma coisa. Pessoas estão morrendo no esquerdo, ou pessoas estão sendo recuperadas no direito, tá? Aqui falando um pouco do que é ruim, né? Então a gente fala um pouco de, olha só esse design do lado esquerdo, que é uma combinação de informações da poluição, do clima em Londres. Olha primeiro, olha a quantidade de cores que existem, olha a quantidade de informações truncadas, não existe uma linha de raciocínio lógico. Então a gente vai falar um pouco hoje do diagrama de Gutenberg, que é justamente a ordem que eu devo ler as informações, tá? Esquerda para direita, de cima para baixo. A gente vai falar um pouco disso na sequência. Então, para fazer um dashboard, muitas vezes, eu tenho que seguir aquela máxima que é o seguinte: menos é mais. E se eu quiser colocar mais informações, eu não vou entuchar tudo num dashboard único. Vou fazer isso faseado, vou fazer isso do macro para o micro. Como se eu estivesse olhando estratosfera. É como se fosse o Google Maps. Estratosfera, atmosfera, continente, país, estado, cidade, vai até rua se precisar no Street View. Mas nem todo mundo precisa ver a rua. Então a gente sempre começa de cima para baixo, sempre conhecendo a audiência, sempre conhecendo que mensagem que eu quero passar. E do lado direito, eu tenho aqui, por exemplo, o que é um design bom. Então, olha só, do lado esquerdo o que é ruim e um pouco melhor do lado direito, onde eu tenho menos cores, eu tenho muito menos informação, eu tenho aqui uma ordem 1, 2, 3, que guia a pessoa que vai ler para que ela entenda a ordem que eu, que desenvolvi esse dashboard, pensei. Então, primeiro eu vou ler aqui em cima, depois aqui uma informação em cima um pouquinho mais macro, detalho essa informação no 2 e coloco ela sobre o tempo no 3. Tudo com consistência de cores, tudo com uma ordem que faz sentido. Então você vai guiando, é como se tivesse um guia subliminar no dashboard que faz as pessoas ler 1, ler o 2, ler o 3. Então são esses truques. Eu sei que a Monique falou vários truques de container, de como colocar os extras, as animações. Eu vou complementar um pouco o que a Monique apresentou com mais detalhes, tá bom? Outro experimento que foi feito do que é ruim, né? Imagina você está dirigindo seu carro nos Estados Unidos, que já é um lugar diferente para a gente, porque o idioma, porque a forma de estacionar, ela tem uma série de regras. Aí você tem que estacionar o carro numa terça-feira às 10h57 da manhã. Aí você olha essa placa aqui. Rápido, está dirigindo ali a 20, 30 por hora. Você tem que tomar uma decisão, dá seta, para, não para, tem carro atrás, tem um farol na frente, tem pessoas andando na rua. O que você faz? Você aproveita aquela vaguinha que está ali, porque a calçada está cheia de carro, ou não? Você tem que bater o olho e você tem que tomar uma decisão. Esse tipo de placa é horrível. Então, o que seria uma outra opção? Esse outro tipo de placa. Então, vamos lá. Terça-feira, Monday to Friday. Então, está aqui, 10h57 está aqui. Não posso estacionar. Pronto, vermelhinho. Eu não perco 1, 2, 3 segundos no máximo. Eu vou procurar uma outra vaga em outra rua. Então, isso é um pouco do que a gente fala de bater o olho, enxergar o dado por cores, por estratégia de inclusão de informações como números grandes em cima ou do lado esquerdo. Esse é um pouco do que a gente vai falar na sequência hoje com exemplos práticos. Então, estou só fazendo um exercício com vocês aqui do que é ruim, para a gente saber o que não repetir no nosso dia a dia. Tá? O que mais? A fascinante ciência da visualização de dados. Tá? Vamos falar um pouquinho. Queria que todos vissem essa imagem e me dissessem se... Não vou conseguir falar, mas eu queria que vocês exercitassem se todo mundo lê na mesma sequência, tá? Tinha uma pesquisa que fala que 90% primeiro você vai ler isso aqui, depois desce e depois sobe, tá? É como o nosso cérebro trabalha do lado ocidental do planeta, tá? Isso é um pouco de como o marketing e a publicidade engana a gente muitas vezes ou tenta atrair a nossa visão para uma imagem, para um anúncio, tá? Justamente porque é assim que o nosso cérebro trabalha. Então, vamos falar um pouco dos olhos, falar de como que nossos olhos funcionam, tá? E sempre usando neurociência visual. Então, nós temos o córtex frontal, que é o nosso pensamento consciente, tá? Ele fica aqui na frente do cérebro.
e o córtex visual, que ele é alimentado pelos olhos, tá? E ele fica lá atrás do nosso cérebro. Só que, falando cientificamente, o córtex visual, tá? Ele processa 60 mil vezes mais uma imagem do que um texto. Então, não tem aquela máxima que uma imagem vale mais que 1000 palavras? E é verdade, tá? O córtex visual olha uma imagem e já processa. Quando ele olha um texto, tá? Ele demora 60 mil vezes mais para ler aquele texto e traduzir aquilo numa imagem. É como se você tivesse a palavra paralelepípedo e uma imagem do paralelepípedo, um versus o outro, você demora 60 mil vezes mais. Claro, são milissegundos no nosso cérebro, mas você vai somando isso, obviamente, você vai gerando muito mais dificuldade em interpretar uma informação. Então, é assim que o nosso cérebro funciona. Se você colocar uma imagem com cores, com tamanhos distintos, vai ficar muito mais fácil de você interpretar aquela informação versus o quê? Versus tabelas secas de um Excel, por exemplo, ou tabelas secas de um base de dados, onde você olha um monte de dados e você tem que interpretar aquilo. Nosso cérebro não foi feito para interpretar dessa forma. Ele interpreta 60 mil vezes mais rápido imagens, gráficos, tabelas não, gráficos, barras, mapas, tá? A gente vai falar um pouco disso também. Ciência visual, como que a gente analisa os dados de rastreamento ocular? Então, tem muita pesquisa científica onde a gente coloca pessoas normais, como a gente numa sala, coloca um capacete especial que mede a movimentação da nossa íris e a gente começa a enxergar onde que nós mais olhamos no dashboard. Notem que do lado esquerdo, ou por mapas de calor, por frequência, ou por mapas de opacidade, que é justamente o oposto, a gente prefere enxergar os dados que estão na esquerda. Exatamente por isso que a Monique colocou os dados macro, os dados de consolidação, as informações mais importantes do dashboard, no lado esquerdo superior. Porque é aqui que a gente prefere olhar. Tá? Então, esse tipo de estudo aqui é o tipo de estudo que pessoas do RH utilizam para melhorar o desenvolvimento de currículos, é onde o Google utiliza para colocar os anúncios pagos lá em cima, porque as pessoas olham mais para cima e aí ela pode cobrar mais pelo anúncio. O feed do Facebook é totalmente feito de acordo com esse tipo de melhores práticas visuais. Então, quando nós vamos desenvolver um dashboard, nós temos que ter em mente que precisamos usar as melhores práticas visuais para ter, obviamente, uma melhor aceitabilidade do dashboard e que as pessoas consigam interpretar os dados sem que eu tenha que explicar. Tá? Então, esse aqui é um exemplo legal de mapas de calor e mapas de opacidade. O diagrama de Gutenberg é uma teoria bem interessante para quem é ocidental. Então, nós, ocidentais, que lemos da esquerda para a direita, de cima para baixo, então temos a tendência de, quando nós vamos ler um livro, ou ver uma imagem, ou um dashboard, sempre ter uma gravidade de leitura. Então, um eixo de orientação esquerda para a direita e de cima para baixo, seguindo uma gravidade de leitura. Então, se eu quero chamar a atenção da minha audiência, eu vou posicionar os dados mais importantes sempre aqui da esquerda para a direita, então o que é mais importante da esquerda em cima, e depois eu vou descendo e colocando informações mais detalhadas para baixo, mas lembrando que eu quero começar de macro para o micro. Então, aqui eu começo de uma atmosfera, de um continente, e lá embaixo eu posso até colocar o Street View, mas numa sequência lógica do mais para o menos, do maior para o menor, do menos detalhe para o mais detalhe. Tá? E lembrando que essa área de fluxo fraco aqui embaixo é uma área que deve ser evitada, porque a nossa tendência como seres humanos ocidentais é prestar menos atenção aqui. Então, olha só como eu consigo, só com alguns truquinhos de visualização, da nossa forma ocidental de leitura, como a gente consegue, com poucos detalhes, melhorar a receptividade de quem vai enxergar e quem vai ler um dashboard. Aqui um outro exemplo de colocando as informações mais importantes em números grandes, mas não só do lado esquerdo, mas em cima. E aí a gente chama de ou gravidade de leitura ou um F, né? Porque você faz um F, você desce, faz outra perninha do F e você vai descendo aqui onde nós costumamos enxergar. Então eu vou posicionar informação relevante aqui embaixo? A resposta é não, porque poucas pessoas vão chegar até esse dado. E se não chegar até esse dado, pode não ter uma conclusão completa. Então, a gente vai evitar colocar informações importantes ou relevantes aqui embaixo, perdão. A gente vai colocar aqui em cima. Tá?
Então, dicas para criação de dashboards. Vamos falar de cor? Eu quero focar hoje essa sessão rapidinho em cores, porque elas fazem uma senhora diferença quando a gente vai desenvolver dashboard. Então, se a gente olhar essa percepção de calor, parece que tem aí o quê? 4 cores diferentes de cinza, né? Da esquerda para a direita, um pouco mais escuro, menos escuro e aqui mais claro. Mas quando a gente olha, na verdade, esses 4 cinzas são exatamente iguais. O que muda é o fundo. Então, aqui existe uma forma de você enganar a visão ou dificultar a forma de enxergar as cores. Então, se a gente não tomar cuidado com o uso de cores, a gente mais atrapalha a visualização das informações do que ajuda. Então, um outro exemplo aqui também. Qual círculo é mais escuro? O A ou o B? Mais escuro em que sentido? Então, tem um pouco a ver com percepção das pessoas. Então, se as pessoas pensam de forma diferente, eu preciso pensar uma forma de estandartizar, de criar só uma forma de visualização para que eu não possa ter pensamentos ou conclusões duplicadas ou dúbias. E também a parte de daltonismo. Existem várias formas de daltonismo. A Tableau ela desenvolve as paletas de cores de forma democrática, porque a gente nunca sabe a audiência que vai enxergar os nossos dashboards. Então, geralmente as paletas que são atribuídas automaticamente aos dashboards, eles já vêm com essa melhor prática de incluir a maior quantidade a gente chama de daltonismos distintos, ou seja, se eu não sei a minha audiência, aquela paleta que o Tableau me sugere é a que vai atingir a maior audiência, incluindo pessoas que têm graus distintos de daltonismo. Tá? A título de curiosidade, por exemplo, eu enxergo só esse 74, que é o primeiro, esses 2 aqui do meio eu não enxergo, e o último eu enxergo que é 74. Então, se alguém souber quais são os números que estão aqui, geralmente as mulheres têm essa qualidade, porque essa deficiência existem mais em homens, 1 para 12 e 1 para 200, acho que eu fui sorteado para não ver, então depois vocês me avisam quais são os 2 números que estão aqui dentro. Tá? Então, claro, as paletas tendem a evitar esse tipo de cores, porque eu, por exemplo, não ia enxergar o número de forma correta, ou ia levar mais tempo para enxergar esse tipo de cor. Por isso que os dashboards, quando a gente vai arrastando e soltando, exatamente como o Monique fez, eles trazem o quê? Atributos de pré-atenção. O que são atributos de pré-atenção? Então, baseado no tipo de informação, se é coordenada geográfica, se são números inteiros, se são decimais, se tem positivo ou negativo, se são variáveis sobre o tempo, ele já automaticamente te sugere uma forma de visualizar essas informações, distinguindo comportamentos que são anômalos, com bolinhas que são maiores do que as outras, no tamanho, ou segregando em cores e tamanho. Então, o Tableau tem uma série de melhores práticas visuais, que quando você arrasta e solta, tem um monte de ciência visual por trás. Tá? Quando a gente arrasta e solta, ele sugere uma visão, tá? Ele checa todo o dataset, a qualidade da amostra e sugere uma melhor forma de mostrar aqueles dados de forma que você consiga enxergar comportamentos anômalos, desvios de comportamento, ou se está tudo igual, ele coloca na mesma cor. Tá? E aí falar um pouco de cores para vocês. Então nós temos aí alguns tipos de cores, algumas formas de usar cor no Tableau. Eu vou passar por umas 2 ou 3, não vou conseguir passar sobre todas, tá? Tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Pode ser sequencial, quando eu tenho uma amostra que tem números inteiros e eu quero mostrar um degradê, e o azul sempre uma cor suave, então eu posso dar uma notícia boa, uma notícia ruim com o azul, e o impacto ele é praticamente neutro, diferente de eu dar uma notícia ruim com vermelho versus uma notícia ruim com azul. Tá? Esse low aqui, eu posso dizer que as vendas estão horríveis. Com azul mais claro, ele é mais suave, ele é mais neutro. Agora, se eu falo que as vendas estão ruins em vermelho, isso já chama atenção, isso é gritante para a gente. Tá? É o que a gente chama de visceral. Tá? Divergente é quando eu tenho números que não são só inteiros, que são negativos e positivos, então ele coloca esse tipo de paleta que mostra um neutro, claro que a gente pode mudar, mas essa é uma melhor prática. Tá? Categórico, quando eu tenho informações distintas, eu quero colocar uma categoria de acordo com cada cor, lembrando que mais ou menos 8 cores é o ideal, mais do que 8 cores é difícil distinguir o salmão do rosa, do pink e do lilás. Então, para nós homens, é rosa e acabou. Então, mais do que 8 categorias não é uma melhor prática você considerar. Então, tem que seguir uma outra estratégia que talvez não sejam cores. Tá? Ressaltado,
Então, quando você quer chamar atenção sobre um valor, e alerta quando você quer dar algum tipo de alerta sobre algum tipo de situação. Então, um exemplo do sequencial, nesse caso, ao invés de usar azul, foi usado vendas do amarelo para o vermelho, tá? Nesse tipo de situação. Que mais? Divergente. Então, aqui eu estou olhando o lucro. Então, quanto pior o lucro vermelho, neutro é cinza, e quanto maior é azul. Então, eu bato o olho, eu vejo que nesse estado, nesse, eu tenho vendas ruins. Então, vou focar aqui. Então, é visual, tá? Rápido a gente consegue identificar isso. As categorias, como eu comentei com vocês. Então, eu tenho 3 categorias. Então, eu bato aqui o olho, eu consigo enxergar que são categorias distintas. Tá? E essas cores, de novo, são cores criadas para quem tem daltonismo, para que você consiga ter uma democratização do acesso às informações, aos dados. Deixa eu brincar com vocês rapidinho aqui, e justamente também uma pesquisa que nós fizemos de como que é melhor a construção, por que a gente chegou a essa conclusão de números grandes em cima, contraste, cores? Porque a gente faz pesquisa com as pessoas, não só aquela que eu comentei com vocês de íris, mas a gente coloca várias formas de dashboards e a gente busca os feedbacks de pessoas normais como a gente. Gente como a gente que vai utilizar dashboard no dia a dia. Então, o que é melhor, gente? Utilizar os números grandes na parte superior ou na parte inferior? Então, a gente fez essa pesquisa com pessoas e a gente mede 2 coisas. Primeiro, o tempo que leva para ela enxergar aquele dado e quanto tempo leva para ela ficar olhando aquele dado depois que ela enxergou. Então, bato o olho, opa, esse número me interessa. Então, deixa eu olhar com ele com cuidado e extrair minhas conclusões. Então, a pesquisa fala que os números em cima levam 1,9 segundos, tá? Versus embaixo, que demora 6 segundos para você olhar os dados. Então, claro que eu vou deixar os dados aqui em cima, e quando eu deixo aqui em cima, as pessoas tendem a ficar prestando mais atenção e interpretando os dados. Outra coisa, é melhor colocar à esquerda ou para a direita? Ah, nesse exemplo aqui, na esquerda é melhor, porque você olha com 2,7 segundos, e na direita 4 segundos, ou seja, como a Monique fez, coloca os dados na sua esquerda, tá? E o tempo de fixação é praticamente igual. Contraste, uso de números grandes e alto e baixo contraste, tem alguma diferença? Será? É muita pouca diferença, tá? Então, não é relevante, mas é interessante comentar com vocês. E eu coloco fonte grande ou fonte pequena? Então, na pesquisa que nós fizemos, quando você coloca fonte pequena, demora muito mais para a pessoa achar aquele dado versus 2,7 segundos, 1 segundo a menos, quando você coloca aqui os dados grandes, e o tempo de fixação é o dobro. Então, eu enxergo aquele dado mais rápido e eu fico gastando tempo olhando para ele, interpretando essa informação. Então, em linhas gerais, em cima ou embaixo importa sim, e fonte grande ou média importa também, exatamente como a Monique fez. Esquerda ou direita não importa muito, mas é melhor para a esquerda, e alto e baixo contraste também não importa muito, mas o alto contraste é um pouquinho melhor do que não ter contraste. Tá? E, por último, alguns tipos de dashboards. Tá? Não existe só um tipo de dashboard. O que a Monique criou é um dashboard que a gente chama um pouco mais estratégico, que ele fala de números grandes, tá? Geralmente ele é fornecido para um nível mais executivo, onde não necessita detalhes, ele quer olhar um pouco mais em alto nível, não no detalhe granular, mas muito pelo contrário, alguma coisa mais macro, para tomar decisão. Existe o operacional é que a gente fala muito em relação ao tempo. A área de TI utiliza muito o dashboard operacional, então ele já tem muito mais detalhes, que ele está falando sobre o tempo. Tá? Você pode perceber que ele tem um pouco mais de poluição de informações, porque ele é para operação, e operação olha detalhe no dia a dia. Eu tenho o analítico, que ele é muito mais detalhado, porque o objetivo dele é olhar detalhes dos números. Tá? Por mais que tenha se colocado aqui os grandes números em cima, embaixo você pode enxergar que é toda uma forma detalhada desses dados aqui em cima. Tá? E eu sugiro e recomendo vocês a baixar esse reporte chamado Best Practice for Design Efficient Tableau Workbooks. É sem custo algum, está no nosso portal lá. Ele é um guia que fala um pouco do que eu falei, bastante do que a Monique falou, e mais um montão de coisa sobre conteúdo de como desenvolver um dashboard usando melhores práticas visuais, e tem muita neurociência por trás.
Então, quando a gente vai lendo assim, a gente começa a entender por que a gente deve utilizar esse tipo de estratégia para a gente sair daquelas tabelas duras, daquelas tabelas secas, onde você tem que explicar a informação para alguém versus a pessoa olhar o seu dashboard e naturalmente chegar às mesmas conclusões que você criou e até que você chegou e até outras que você eventualmente não tenha chegado. Vamos buscar inspiração no Tableau Public. Eu sou um fãzaço dessa comunidade. Eu vou lá roubar com um estilo, que é justamente buscar inspiração de dashboards e eu copio para mim. Então, eu pego a camada visual, tiro os dados, coloco os meus, dou uma adaptada e o dashboard é meu, tá? E, claro, eu faço alguns ajustes de acordo com o que eu estudei e quero compartilhar com vocês de melhores práticas visuais. E aí, você economiza 90% do tempo, porque alguém já criou alguma coisa bem legal e bem divertida. Ufa! Desculpa ter falado rápido, queria passar esse tipo de informação para vocês, porque é super útil no dia a dia. A gente muitas vezes comete erro bobo de posicionar as informações erradas, deixar tudo com o mesmo tamanho, colocar um monte de informação, errar nas cores, e sim faz uma diferença gigante quando a gente começa a utilizar pouco a pouco essas melhores práticas visuais. Monique, devolvo para você e estou aqui para tirar dúvida, pergunta, o que vocês quiserem me perguntar. Obrigada, Piotr. Acho que é isso. A gente vai estar enviando nos grupos, no e-mail, nas redes sociais, o link da gravação dos 2 dias, para quem quiser, para depois olhar, revisar, que é muita coisa, né, para falar em 1 hora e meia. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, tem 1 minuto. Tá? Eu mandei aqui, perguntaram aqui no chat da base, eu mandei o link, mas também posso mandar para quem quiser por e-mail, posso mandar o link da base. Acho que vale a pena também, né? Aqui, Verônica falando. Boa tarde aí, pessoal. Obrigada aí por participar. Enviar, né, o PowerPoint, né, a apresentação, né, para todos que assistiram. Sim, posso enviar também o que eu apresentei, sem problema. Show. E algo que a gente está Então, depois fazendo, vai estar com o link. isso, o PowerPoint também compartilho com vocês, e tem bastante coisa de Covid na comunidade também, não só do Brasil, mas de outros países, algumas coisas de isolamento social, que eles fazem uma simulação das pessoas com distanciamento, sem distanciamento, usando algoritmos de predição, e aí eu acho legal a gente começar a entender e usar os dados para melhor interpretar o que vai ser o Covid daqui em diante. Então, obrigado, pessoal, pelo tempo, obrigado pelo convite, PEF. Estou à disposição de vocês no que vocês precisarem. É isso. Obrigada, gente, por aí, pessoal. participar. Obrigado, Mariana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Monique, Verônica. Tchau, pessoal. Obrigado, Daniel.